Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fala, meu povo, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Tô aqui para falar de várias mentiras das categorias de base, da falta de informação da Federação de Futebol em esconder notícias importantes. Antes peço, porém, para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, desce o dedo no like, curta, compartilha e manda para todo mundo o maior e melhor conteúdo do futebol sul-mato-grossense e do futebol é aqui, futebol estadual, nacional e internacional. Canais da Rádio Futebol na Canela, 48 horas no ar. Baixa o aplicativo na Play Store do seu celular, dos canais da Rádio Futebol na Canela. Pessoal, primeiro, estou com a camisa do Aquidauanense e eu quero veementemente cobrar a Federação de Futebol pela falta de comunicação com o torcedor. Não há em local algum no site da Federação as desistências de maneira oficiais do Aquidauanense do Sub-20 e do 7 de setembro. O Departamento de Competições não publicou mais uma vez nada. Nada. Assim como no zeramento dos cartões, não avisou ninguém. Torcedor, você não está sabendo que o Aquidauanense está fora do campeonato. Que o 7 de setembro está fora do campeonato, a não ser pelo nosso canal, que nós informamos em primeira mão que o 7 enviaria o ofício. E nós divulgamos o ofício enviado, mas a federação, Marcos Tavares, deve estar hibernando o Marcos Tavares, que até o momento ele não publicou nada sobre as saídas dessas duas equipes, o novo ajuste de tabela, como é que vai ficar o regulamento diante disso, se os clubes serão punidos. Marcos Tavares deve estar dormindo em berço esplêndido. Não há nada. Federação de Futebol tem por obrigação melhorar a sua comunicação. É básico, assim como falei do Operário essa semana. É básico. Tem que estar lá disponível. 7 de setembro e Aquidauanense protocolam desistência da competição. Não tem. Aí você vai lá na tabela, tem um asterisco, pequenininho. Ou como gosta de dizer Fernando Blanc, asterístico, né, Blanc? Tem um asterístico lá, dizendo que as equipes estão fora e o ajuste da tabela. Parece que vocês não entendem a função de vocês. É um absurdo. Aí você vai olhar lá, né? Campeonato de cubo mágico. Aí tem uma matéria de campeonato de cubo mágico. Vá plantar mandioca no asfalto, velho. O que eu quero saber de campeonato de cubo mágico? E o que interessa, que é o futebol, não tem. Tá lá a foto do presidente da federação na sua rede social, parecendo um pai de santo, recebendo o pessoal do Cubo Mágico. Aí tem uma matéria falando do Cubo Mágico, e não tem uma droga de uma matéria falando da desistência do 7 de setembro e do Aquidauanense, e o que pode acontecer, o que o tribunal respondeu. Pô, faça meu favor, né? A quem interessa Cubo Mágico? Nós estamos no Jardim da Infância, nós estamos no pré? É Federação de Futebol ou Federação de Cubo Mágico? Pô, aí tem uma matéria do Vidimantas de 17 de abril, dizendo assim: estaduais sub-15 e sub-20 começam em 7 de junho. Tá tudo certo. Matéria de 17 de abril. Aí você vai lá na tabela do sub-15, desculpa, se eu falei sub-17, falei errado, sub-15 e sub-20. Você vai lá na tabela do sub-15, o campeonato começa dia 31 e não tem uma droga de uma nota do departamento de competição explicando por que saiu do dia 7 pro dia 31. O Tavares tá dormindo, pô. Tá brincando de fazer futebol de novo? Depois ele acha ruim. Quem que tem que publicar isso? A minha mãe. A minha mãe tem que publicar que a matéria que estava correta, ó, antecipou uma semana o início do sub-15. Cara, desanimador. Vamos falar da base, que a função do vídeo é falar da base, né? Porque falar da omissão da federação num monte de coisa irrita, né? Daqui a pouco vai ter sub-13 de cubo mágico, certamente. Pessoal, as categorias de base estão todas contaminadas. Todas. Não tem uma categoria que não esteja contaminada, né? Tem novos clubes aí no sub-20 que eu vou esperar para ver como que vai ser. Grêmio Real, né? O União lá de Nova Alvorada. Vamos aguardar, ver, porque parece ser um projeto social da cidade e o time vai jogar. Sub-13, fiz elenquei aqui. Dos 20, tá?
Águia Negra é o time da Funserb. Urso, time do Pro Gol de Dourados. O time de Mundo Novo joga com a escolinha de Dourados. O Falcons de Terenos estava jogando com o time de Campo Grande, G12. Portuguesa é o Chelsea Brasil. O Biratã é o DS, que é o professor Denis Silva, que tem uma escolinha. E há anos ele fez a parceria, não é o Biratã. É o DS, que abastece o Biratã num monte de coisa. Usa a nomenclatura, porque tem um canhão, mas o trabalho é da escolinha do professor Denis Silva. O Operário aqui de Campo Grande, Pelezinho. O Itinerante pegou o Flamengo de Dourados. O Comercial jogou o Sub-13 com Asas do Futuro. Aí você tem Naviraense, Smile que é o atual campeão, faz o trabalho, Corumbaense, Seduc, Crec, Ícaro de Água Clara, o Náutico, Vitória, União, Cefac Esquerdinha, Grêmio Santo Antônio e Ponta Porã Sociedade Esportiva, que é o Ponta Porã, não é o Ponta Poranense. Isso no Sub-13. E aí, alguns que vão pro Sub-15, eu vou esperar começar, mas já observei aqui que o Dourados, o Pro Gol, saiu do Urso no Sub-13, pulou pro Dourados no Sub-15. Não tem base também. É trabalho dos outros, não é trabalho de clube. É só para pagar a categoria de base. O Águia Negra continua com o Funserb, a Portuguesa Chelsea Brasil, aí vai entrar lá o São Gabriel e vai entrar outros times lá no Sub-15. Ok. Na Viraense tem vários times que já sinalizaram. Franco Rezende de Maracaju. Franco Rezende estava punido, não sei por que vai jogar. Franco Rezende abandonou a competição ano passado. Vai dar trabalho de novo? Vocês deixaram entrar no Sub-15 para dar trabalho de novo, para passar vergonha de novo. Ano passado abandonou, se eu não estou enganado, Sub-17. Aí no Sub-20 nós temos, como falei agora há pouco, desistência do Aquidauanense, do 7 de setembro. O 7 de setembro começa e não sai do lugar. Faz peneirada, tem lá o CT da base, pinta, a gente vai, anuncia, não sai do lugar. A coisa não caminha em Dourados, com o 7. Aliás, não está caminhando com ninguém. O Operário Itinerante foi para Carapó, voltou de Carapó, está jogando com o time do Flamengo, já tinha protocolado afastamento, desistiu de aliás, publicou que ia se afastar, não se afasta, uma piada, uma verdadeira piada. A base de Dourados é uma verdadeira piada. Assim como em Campo Grande também, em vários lugares do Mato Grosso, não é só Dourados não, tá? Aí o Aquidauanense caiu no estadual, tem o imbróglio lá do pagamento, entrou dinheiro, não entrou dinheiro, nós trouxemos aqui o Xandico, né, o Gilmar Matos com baita de um trabalho, falando do Aquidauanense, geralmente joga com o time do Seduc, aí teve, ano passado separou, né, jogou a Vera, teve a polêmica lá, denunciou o Seduc, perda de pontos, agora ia jogar o Sub-20, não vai jogar mais, cara, estão brincando de fazer base, estão brincando, então não adianta a federação, e aí a culpa não é da federação disso, tá? A federação tem culpa da falta de informação, de permitir que time quebrado volte a participar, como o Franco Rezende, que abandonou ano passado o Sub-17. A culpa da federação é essa, ela tem que organizar. Mas esses caras estão mentindo. Eles estão mentindo o tempo todo que eles estão fazendo base. Eles não têm base, eles usam a escolinha dos outros, o time dos outros, para pagar o cumprimento do estatuto, que tem que jogar uma categoria de base. Aí eu vou cobrar de quem faz trabalho de base. Grêmio Santo Antônio, Seduc, Náutico, Vitória, Smile. Vou falar desses times, tá? Começar falando desses times. Principalmente aqui os da capital, Náutico, União e Grêmio Santo Antônio, tá? Que eles tentam fazer. Eles têm algumas categorias, tá? Não tem um trabalho de base como manda. Tentam fazer. Vocês não convocam uma coletiva para fazer uma prestação de contas de jogadores que saíram, para onde foram, como estão, quem voltou, quem deu certo, o que entrou pro clube, o que não entrou. Vocês precisam fazer isso. Vocês precisam prestar contas à sociedade do trabalho que vocês estão fazendo, para saber como é que tá, qual que é o rumo, porque a gente só fala, não, o Náutico tem escolinha e tem o trabalho de categoria, de algumas categorias de base, o Grêmio Santo Antônio também, o Seduc. Cara, e não tem uma prestação de contas pública, a divulgação da informação. Chama todo mundo, Fabinho, Fernando, Júlio César, Wilson Santana, chama todo mundo, faz uma prestação de conta dos atletas. Olha, o Thiago foi para o Aquidauanense, do Aquidauanense ele foi para o São Paulo, tá lá há tanto tempo, não entrou nada, não saiu nada, nós temos aqui uma cláusula disso, nós temos um mecanismo disso, porque não tem nenhum clube formador no estado. Presta conta do que vocês estão fazendo, se o trabalho está evoluindo, porque conquistar campeonato não interessa. Não interessa ganhar o Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19, não interessa nada disso.
O que interessa é quem está vingando, quem está sendo aproveitado nos clubes profissionais do estado ou fora daqui. Para onde estão indo esses garotos? Quem que deu certo, quem que deu errado? O garoto que não deu pro futebol, mas vocês indicaram para outro esporte, ou que foi trabalhar. Porque o que a gente mais tem é matéria assim: fulano foi para tal lugar, ciclano foi para tal lugar, beltrano foi para tal lugar. Mas os 700 que bateram e voltaram, ninguém fala nada. A gente não tem uma prestação de contas disso. A gente não tem transparência desse trabalho. E precisa ter. Até para vocês terem credibilidade do que vocês estão fazendo, para referendar o trabalho de vocês. Então, quem sou eu para dar conselho para alguém, mas eu estou falando que é preciso para quem está pagando um preço, e eu citei aí clubes que pagam de fato o preço, o próprio Smile, que vocês prestem conta do que está dando certo, do que está dando errado, da correção de rota, do que vocês pensam, para que vocês criem como diz o Aldair Martins, um estofo de credibilidade. O pai, a mãe, o avô, o tio, não. Ali o meu filho que tem um potencial, o talento dele vai ser trabalhado, ele pode vingar. E mesmo aqueles que não vingaram, que vocês conduziram, olha, não é por aqui, vamos estudar, vai por aqui, vai por ali. Estudar no sentido de não ser jogador de futebol, porque estudar é o básico, né? Quem está em escolinha de futebol, quem está em categoria de base tem que estudar, é obrigatório. Então, façam isso. Sejam transparentes na divulgação dos fatos, positivos e negativos. Porque se vocês só venderem, entre aspas, que o fulano foi, o ciclano foi, o beltrano foi, e a gente não vê resultado esportivo e financeiro, são palavras ao vento, cai em descrédito. Então vocês que pagam um preço que é muito caro e que ninguém quer pagar, e que muitas das vezes vocês abastecem os incompetentes que se escondem e não querem pagar esse preço, vocês não são ouvidos, vocês não são vistos. Então, convoca a imprensa, convoca os pais, convoca as famílias, mostra isso, mostra tudo que vocês estão fazendo. O que está dando certo, o que está dando errado, o que vocês estão procurando de correção de rota, porque isso vai fortalecer o trabalho de vocês. E vocês não vão entrar no marasmo, é só mais um, é só mais um que tenta enganar, é só mais um que diz que faz, que finge que faz. O espaço aqui da Rádio Futebol na Canela está aberto. Vocês sabem que eu compro a ideia da base, vocês sabem que eu defendo a base, desde que ela seja séria, não seja dessa forma que está sendo feito, corrompida, cheia de escolinha, com time de outro lugar, jogando com camisa de time de futebol. Vocês sabem que eu defendo isso. Então contem aqui com o TLF e com o espaço da Rádio Futebol na Canela para fazer essa divulgação. A gente vai fazer com o maior prazer do mundo. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Tem Copa do Brasil hoje. Hoje tem Roberto Xavier, Gilmar Matos, Sérgio Ropelli. À noite com o CRB e Santos. À tarde, o galã do rádio com o Thiago Caetano e comigo na decisão do playoff da Bundesliga. Tem Elversberg e Heidenheim. Quem é que vai ficar na primeira divisão? O Heidenheim fica? O Elversberg sobe? A partir de hoje a gente conta. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.